Enquanto o custo do tomate vira motivo de piada, o carro vai tendendo, não vai chegar, mas vai tendendo ao preço de banana. IPI reduzido, isso é só um dos elementos que favorecem o consumo de automotores e por tabela aumenta aí a frota. Pois é, e a questão é o que fazer depois, né? Que você faz as contas e resolve que sim, tá na hora de comprar seu carrinho. Afinal, os carros ficam lindos lá nas vitrines, né? Mas será que vão atender às suas necessidades? E uma das ferramentas para fazer uma boa escolha é largamente conhecida, o test drive. Mas será que a gente aproveita aquele momento adequadamente? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento da escolha do carro, do que a gente tem de fazer para sair satisfeito de um test drive ou tantos outros procedimentos que se adote, né, para que sejam adotados para fazer essa avaliação. A gente conversa aqui com o engenheiro mecânico especialista em tecnologia automotiva, Gildson Dantas. Bem-vindo à Frequência Baiana, tudo bem? Obrigado, boa noite a todos. Boa. Então, como se costuma dizer, né? Quando o velejador não sabe para que lado quer levar o barquinho, não tem vento favorável, né? Exato. O cara vai chegar lá para comprar o carro, se não tiver planejamento antes de botar o pé na concessionária, onde quer que seja que ele vai adquirir lá a caranga dele, o que é que acontece com esse incauto comprador? Olha, como o veículo é um bem que você se programa para levar pelo menos 1 ou 2 ou 3 anos com ele, e você fizer uma compra sem critérios, ou você vai ficar esses 2 ou 3 anos insatisfeito, ou vai ter prejuízo. Porque se você resolver trocá-lo de imediato, vai perder um bom dinheiro. Agora, tem uma diferença aí que quem está agora procurando um carro para comprar, uma diferença entre novo, seminovo e usado, né? A gente chama de usado. Quais as diferenças básicas entre esses três? A gente sabe mais ou menos do novo para o seminovo e usado. O novo está ali zerado, novinho, Exato. claro, um pouco mais caro, Com inclusive. certeza. Mas aí fazendo as contas, um seminovo, por exemplo, que não custe tão caro, que tem esse custo-benefício. Como é que faz essa balança, esse equacionamento? Olha, na verdade, tanto o seminovo e o usado são a mesma coisa praticamente. É que de uns tempos para cá passou a se utilizar mais essa expressão seminovo justamente para causar um impacto menor quando você adquirir um produto, no caso um veículo que não é novo. Então, seminovo, você tem aquela sensação de não estou comprando novo, mas estou comprando quase um novo. Não estou comprando usado, não estou comprando falta Exatamente. o plástico, né, nos bancos, né? Só falta isso. A cadeira tá caindo. Agora, Gilson. A cadeira dele tá com problema aqui. Peraí, os bastidores, é sempre importante falar. Pronto, tá de boa. É importante também reparar nessas coisas quando vai comprar um carro. Eu não fiz o test drive da Não cadeira. fez o test drive. né? É importante ficar de olho também nesses detalhes, né? Se os bancos estão funcionando diretamente, Exato, tudo isso. com O que é certeza. preciso olhar nesse momento da escolha do carro? Olha, veja bem, existe realmente uma diferença muito grande se você vai fazer a opção por um carro novo, porque um carro novo você sabe que ninguém nunca dirigiu. Você tem certeza que ele não foi roubado, não sofreu nenhum acidente, né? Ele está realmente, tem uma garantia, né, de pelo menos 1 ano, então você compra com mais tranquilidade, você tem mais facilidade de escolher aquele modelo que você quer naquela cor. Quando você vai comprar um seminovo, você não sabe exatamente quem dirigiu aquele carro, de que forma dirigiu, se fez a manutenção. Às vezes até você corre o risco até desse carro ter sido roubado, ter algum problema de documentação. Então você tem que se cercar de mais cuidados na compra de um veículo seminovo, né? Ele não tem a mesma tempo de garantia de um veículo novo, então você tem que ser realmente mais criterioso ainda quando você resolve por comprar um carro seminovo. Agora, Gilson, já ouviu algumas histórias, tipo, olha, comprar um carro de mulher, que teve como único dono mulher, que o carro está mais cuidado, não comprar carro que já foi táxi, coisas desse tipo. Funciona na prática mesmo? Olha, na verdade, isso é muito relativo, porque na teoria esse carro foi de mulher, mas eu já vi muitas situações que, na verdade, quem dirigia o carro eram os filhos, adolescentes, e que eles realmente não utilizavam o carro da maneira adequada, né? Eles exigiam muito do carro, às vezes não faziam manutenção, corriam muito com o carro, e o carro apenas estava no nome da mãe, mas quem dirigia eram os filhos. Isso é muito relativo. E com relação a táxis, também um carro que já foi muito rodado, por exemplo? Isso com relação à quilometragem também é muito relativo, porque às vezes um carro com 100 mil quilômetros rodados, mas que tenha sido bem cuidado, no caso em que o proprietário tenha feito a manutenção correta dele, ele pode estar em estado de conservação melhor do que um carro menos rodado, que a pessoa não teve certos cuidados com esse veículo. Agora a gente já ouviu falar que existem alguns truques em alguns locais, né, em que se dá um jeito de diminuir os quilômetros rodados. Isso é lenda ou acontece mesmo? Olha, infelizmente é um fato, é uma realidade. Claro que nós não podemos generalizar, né? E que a maioria das pessoas ou das lojas tem esse procedimento. Mas existem alguns sinais que você pode observar se aquele carro realmente tem uma quilometragem real. Por exemplo, quais são esses sinais? Você vai comprar um carro, digamos, com 2 anos de uso.
e lá está registrado que o carro está com 20 mil quilômetros rodados. Mas você percebeu que o volante tem um desgaste acentuado. A capa do volante, foi até o antigo proprietário até colocou uma capa para substituir a cobertura original do volante, porque ela se desgastou. Dificilmente um carro com 20 mil quilômetros, que rodou 20 mil quilômetros na mão de uma pessoa, já teve um desgaste acentuado no volante. Outro detalhe, por exemplo, são as capas dos pedais, né? Um carro com 20 mil quilômetros, você olha para a capa dos pedais e tem aquele desgaste acentuado. Pô, esse carro não rodou somente 20 mil e as capas estão nesse estado. Outro detalhe que você pode observar, os pneus, né? Um carro com 20 mil para estar ainda com os 4 pneus originais. Aí, de repente, você observa que os pneus traseiros têm uma marca diferente dos pneus dianteiros. Pô, porque esse carro com 20 mil quilômetros já teve que trocar um jogo ou um par de pneus, né? O próprio acúmulo de poeira no cinto de segurança, nos bancos, desgaste dos bancos, quer dizer, são sinais que indicam que esse carro não tem aquela quilometragem correta. Eu já vi casos até da pessoa esquecer, retroceder, né, a quilometragem que consta no velocímetro e esquecer de tirar aquele adesivo da troca de óleo. O carro tem ali 30 mil quilômetros e o cara tem ali próxima troca 80 mil. Então a pessoa tem que ficar atenta para certos detalhes, né? Que demonstre que, poxa, isso aqui tem compatível com a quilometragem que consta aqui no velocímetro. Como esse que você Agora, dizem também que todo brasileiro é um pouco técnico de futebol, mas também é um palpiteiro de carro como ninguém. Basta você dizer que quer comprar um carro que muita gente já vem cheio de teses para cima de você. Exato. Não compre esse porque é difícil encontrar peça de reposição. A manutenção é cara, bebe muito para dizer que consome muito combustível. O que é que se pode dizer dessas teses profissionalmente, tecnicamente? Olha, isso vai muito do gosto pessoal de cada um. É muito comum, muitos amigos meus sempre me consultam na hora de comprar um carro. Eu digo o seguinte, olha, eu sugiro que você faça um test drive. Praticamente todos os concessionários disponibilizam esse serviço para ver como é que você se sente no carro. Há algum detalhe que para mim é mais importante, para outra pessoa pode ser que não seja. Por exemplo, pode ser que seja importante para mim um carro com uma mala bem grande, eu viajo, tenho uma família grande, é importante que eu tenha um carro com porta-mala bastante espaçoso. Já outras pessoas se preocupam muito com o consumo, né? Algumas pessoas se preocupam com o espaço interno, com o valor de revenda, o valor do seguro, né? Então a pessoa tem que olhar exatamente o que é mais importante para cada um, o que é que me interessa mais, um carro espaçoso, um espaço interno grande, um porta-malas espaçoso, o consumo, o valor de revenda, facilidade de manutenção. Então eu tenho que olhar esses detalhes e isso varia para cada pessoa. Tem que olhar também onde é que mora, né? Tem que olhar até levar em conta isso também, né? As ruas onde as vai ruas, passar, até o tamanho da sua garagem. Buraco, de repente você mora num prédio, a garagem sua apertadinha, você compra um veículo muito grande. Não se entra você em casa. vai ralar o carro ali, vai ter dificuldade de estacionar, né? Inclusive tem essa história, né? Que na hora de você fazer o test drive, uma das coisas que você pode negociar, né? Quem sabe se rola, se não rola, é outra história. Mas negociar até ver se eles aceitam que você leve o carro lá para tal da garagem. Uma curiosidade que eu tenho, se ainda existe, Gilson, é se peça de reposição de importado ainda é muito difícil mesmo de encontrar, porque muita gente fala isso, não compre essa marca, porque não vai ser fácil encontrar peça de reposição. Ainda existe isso? Olha, na verdade, essa dificuldade de peças de reposição é um problema generalizado. Essa situação você encontra tanto para veículos importados quanto nacionais. E claro que importado, como a peça vem de longe, né, vem de um país distante, essa dificuldade é maior ainda. Mas um detalhe com relação a veículos importados é que você às vezes vai comprar um veículo importado usado e você percebe que ele tem um valor de revenda muito baixo e o valor do seguro alto. Por quê? Porque apesar do valor dele ser menor do que um carro mais novo, mas as peças de reposição custam o mesmo preço, né? E eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele tem um carro importado e um carro com 4 anos de uso, quer dizer, o carro deve valer uns 40 mil reais e o par de faróis custa 11 mil. Então, se ele tiver uma leve batida com esse carro, ele tiver que trocar uma batida sem muitos danos, tiver que trocar o capô, a grade, os faróis, vai custar mais da metade do valor do carro. Quer dizer, um carro importado que o valor é baixo, mas as peças são caríssimas. Agora, Gilson, outro detalhe que eu queria falar é sobre a questão dos acessórios. Que você compra o carro, aí tem que botar película disso, frio daquilo. Isso é realmente necessário, faz diferença? Ou é uma questão aí de ser uma estética? Mesmo, né? Olha, com relação a acessório, vai muito do gosto de cada um, né? E alguns são importantes, têm uma função importante, como, por exemplo, a película. A película dentro da lei, né? Você tem um limite para que ela possa escurecer o interior do veículo, ela é interessante, porque você evita a infiltração de calor, você torna o ambiente interno do carro mais discreto, né? Eu acho interessante. Agora, eu sou terminantemente contra você alterar as características originais do veículo.
Por exemplo, você comprou um veículo que rebaixar. Tem pessoas que compram um veículo que corta as molas. Quando ela faz isso, ela reduz a capacidade de absorção de impacto do carro. Então, todo esse veículo vai estar comprometido, porque todo impacto que ele sofrer não vai ter aquele elemento para absorver esse impacto, que são as molas. Então, esses impactos devido a buracos, irregularidade do piso, vai transferir para a carroceria, para a transmissão, para a suspensão, para o motor. Um carro que você rode rebaixado por um ano, ele realmente sofreu um desgaste muito maior do que um carro que manteve a suspensão original. Ô, Gilson, você estava falando sobre o lance da película, né? Rapidamente aqui, deixa eu perguntar o seguinte, que eu já ouvi falar que, por exemplo, cor do carro importa, porque se você comprar um carro muito escuro, você tiver, por exemplo, um ar-condicionado instalado, ele vai precisar de mais energia, você vai consumir mais para poder manter aquilo ali. É fato, é isso mesmo? As cores escuras, ela tem uma propriedade de absorver a luz solar e transformar essa energia luminosa em calor. Então o carro preto esquenta muito. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho um carro preto. Eu tinha vontade de ter, e uma das desvantagens de carro preto, meu amigo, é porque, olha, primeiro, qualquer sujeirinha aparece logo, qualquer arranhozinho aparece logo e esquenta muito. Se você deixar assim, ó, carro preto meio-dia aqui na Bahia, no Nordeste, um sol a pino, rapaz, com 1 hora vira um forno. E um carro com cor mais clara, uma cor prateada, branca, essa cor mais clara reflete a luz do sol, então ele esquenta muito menos a parte interior, isso é verdade. Não, Felipe. Só para falar que os ouvintes estão participando e que a gente vai continuar a conversa ainda nos outros blocos. O Fábio Oterello está aqui falando pelo Twitter, participando já, ele disse que, ó, liguei na Band News FM, quem ouço, o mestre Gildson Dantas, o Fábio Oterello aí, parabenizando aí, elogiando o nosso entrevistado, e ele está fazendo inclusive uma pergunta, daqui a pouco a gente faz a pergunta do Fábio Oterello, que fica aí perturbando a gente pelo Twitter, e tem que ouvir o nosso segunda edição todo dia, viu, Fábio? Manda logo o recado aqui ao vivo no ar. Hoje estamos falando sobre o que deve ser levado em conta na hora de se comprar um carro. Em nosso estúdio a gente conversa com o engenheiro mecânico e especialista em tecnologia automotiva Gildson Dantas, e agora a gente vai falar mais um pouco sobre esse momento do famoso test drive, como traduzir o comportamento daquele que pode ser o primeiro carro do nosso ouvinte. É preciso levar sempre alguém, Gildson, mais experiente junto, ou as respostas do veículo são sempre óbvias o suficiente? E aí também eu quero perguntar se, além de um especialista, se não for possível levar um especialista, é interessante levar um amigo que entende, a mulher, os filhos. Perfeito. Eu acho que se você vai comprar um carro, principalmente seminovo, seria muito interessante que você levasse um amigo ou um profissional para que ele desse algumas orientações no sentido de detectar algum possível defeito que aquele carro tem. Alguém mais experiente vai verificar com relação a multas, documentação, nada consta, se aquele carro é realmente quitado. Então é sempre bom, se é um primeiro veículo, você não tem muita experiência na compra de um carro, levar um amigo ou um profissional para lhe dar alguma orientação. Se você vai comprar um carro novo, como eu disse, você tem essas garantias, você não corre certos riscos que você correria ao adquirir um carro usado, mas se você puder levar os filhos, levar a esposa principalmente, é muito importante, porque, claro, né, dois pares de olhos, dois pares de orelhas, tem condições de captar alguns detalhes que uma pessoa sozinha não seria possível. A começar pelo detalhe dos bancos dos passageiros lá se tem espaço lá atrás. A ergonomia de uma forma mais completa, talvez. E, por exemplo, na questão do roteiro, o roteiro do test drive, a pessoa pode dar pitaco, deve optar, não, vamos por essa rua aqui que é mais estreita, mais acidentada, para a gente ver como é que está o amortecedor. Como é que é isso? Olha, quanto mais diversificado for o roteiro, melhor. Tipo assim, olha, eu vou pegar aqui uma pista com asfalto, com piso bem plano, com a pavimentação bem feita, para ver como ele se comporta nesse tipo de piso. Bom, agora vamos trafegar em uma rua de paralelepípedo, uma rua de buraco, para ver, né? Se ele fica desconfortável quando trafega em uma rua com buraco, se ele faz muito barulho. Olha, vamos pegar uma pista aqui de uma certa velocidade, vamos pegar uma pista aqui de engarrafamento, para ver se o ar-condicionado com o carro em baixa velocidade, se o ar-condicionado funciona bem. Então, quanto mais você diversificar as condições que você vai rodar com o carro, melhor, que você pode, assim, fazer uma avaliação mais precisa. Agora, já só que diga que é muito comum essa dica, né? De, em vez de fazer o test drive, alugar aquele mesmo carro e até escolher logo o mais velho da locadora para o teste ser mais rigoroso. No caso de um teste de longa duração, o que você recomendaria? Olha, essa sugestão é muito interessante, porque realmente quando você pega um carro na concessionária para fazer o test drive, primeiro que o test drive é por muito pouco tempo, o que você roda é muito pouco. Você vai rodar alguns quilômetros por alguns minutos, né? Outra coisa, o carro ali está zero, saindo da concessionária. E se você locar aquele carro que, digamos, esteja com 1 ano de uso, você tem condições de saber, poxa, e ficar uma semana, uns 15 dias com ele, claro que você vai ter mais oportunidade de detectar determinadas características desse carro. E ele sendo usado, como é que vai ser esse carro daqui depois de 1 ano de uso, depois de ter rodado 50 mil quilômetros? Coisa que você não pode observar com o carro que está ali
ali novinho na mas loja. Né? Essa sugestão é bastante interessante. Pergunta do Fábio Outerello pelo Twitter, a gente anunciou no bloco passado, ele diz o seguinte: tanta tecnologia e os carros estão cada vez mais beberrões. Quem é que explica isso? Beberrões, para quem não entende a gíria tipicamente baiana, é carro que usa muito combustível. Consome muito. Olha, na verdade, esse aspecto do consumo é muito relativo, porque muitos fatores são levados em considerações que determinam o consumo de um carro. Eu fiz uma matéria uma vez para um jornal aqui de Salvador, e eles pediram que eu levantasse todos os possíveis fatores que influenciariam no consumo do carro. Eu até questionei, eu digo, olha, são muitos, vocês querem que eu levante todos? E o resultado é que foram 52 fatores que influenciam no consumo do carro. Congestionamento aí na lista, né? Um dos fatores, hoje em dia, muita gente me questiona, pô, professor, estão consumindo, meu carro comprei, mas estão consumindo bem acima do que eu fui informado. Eu digo, olha, primeiro tem um detalhe, é o seguinte: um carro, quando você compra novo, todas as suas peças, não tem mais aquela questão do amaciamento do motor, né? O amaciamento é porque as máquinas de usinagem que fabricavam as peças, elas não eram muito precisas, então o acabamento final era feito durante o funcionamento do motor. Hoje os tornos, as máquinas de usinagem são modernas, muito avançadas, são alfanuméricas, computadorizadas, então não tem mais essa questão do amaciamento, mas existe uma coisa que é inevitável, que é o ajustamento entre as peças. Quando você compra um carro, as peças do motor estão muito justas entre si, então tem uma fase, um período de acomodação de umas peças entre as outras, e com o passar do tempo é normal que o carro diminua o consumo melhore e aumente até o desempenho dele, porque você vai tendo uma acomodação entre as peças. Isso acontece, essa acomodação, e a consequência é um melhor rendimento, não só com o motor, mas a própria suspensão, o sistema de freios, o motor, com o tempo vão se ajustando entre si as peças que fazem parte desses sistemas, e o carro vai tendo um rendimento melhor em todos os seus conjuntos. Tem uma máxima, né, que reza que ruído é sinal de má engenharia, né? No caso, o senhor estava falando, por exemplo, sobre esse tempo que leva para esse ajustamento. Isso pode significar, por exemplo, um ruído mais acentuado de um carro, digamos, mais novo, ou é o contrário que se estabelece? Com esse ajustamento entre os componentes de cada um dos seus sistemas, a tendência é que se diminua o ruído por causa justamente dessa acomodação de uma peça com as outras. Voltando a falar de consumo, então é normal o carro logo com poucos quilômetros, o carro zero, ele consumir um pouco mais, com o tempo esse consumo melhora. E esses engarrafamentos que nós temos na cidade, isso aumenta consideravelmente o consumo, porque faz muita diferença você, por exemplo, trafegar pela paralela, né? A uma velocidade média de 80 km por hora na quinta marcha, com rotação baixa, e você fazer esse mesmo trajeto na primeira e na segunda marcha. Além de primeira e segunda marcha, a rotação do motor ser maior, isso provoca um consumo maior de combustível. Toda vez que você para o carro e arrasta, esse momento que você tira o carro da inércia, o consumo é muito alto. Imagina. Agora, Gilson, minha pergunta anterior, né, do bloco que ficou aí pendente, era com relação à característica anti-roubo. Claro que não existe isso, você comprar um carro com determinada característica e garantir que não vai ser roubado. Mas eu já vi coisa do tipo, pessoas que dizem, vou comprar um carro com uma cor diferente, um carro amarelo, um carro verde, sei lá, porque numa blitz, ou seja, né, num roubo, o ladrão não vai querer levar, porque vai ser mais fácil identificar. Localizar. Existe isso, enfim. O que é que você diria Olha, com relação a essas na verdade, características? existem alguns fatores, algumas características que podem contribuir para que se aumente ou diminua o risco quanto ao furto daquele carro. Mas ter garantia que, por causa de determinada característica, digamos a cor ou modelo, aquele veículo com certeza não vai ser roubado, infelizmente isso não existe. Carro plotado, por exemplo, algumas pessoas dizem, se colocar algum adesivo, alguma coisa assim de uma marca de empresa, é mais difícil também que roubem. Olha, é mais difícil, porque um carro assim é mais fácil de ser identificado, né? Mas, com certeza, a garantia de que ele nunca será furtado, eu acho isso muito difícil. Tá certo, a gente conversou aqui com esse especialista em tecnologia, engenheiro mecânico, especialista em tecnologia automotiva, Gilson Dantas, dando todas as dicas do que você deve levar em consideração na hora de fazer essa compra desse novo integrante da família, porque é um integrante da família, né, Gilson? Você, quando adquire um carro, pode ter certeza, a sua família e o custo, a despesa com ela vai aumentar bastante. Aliás, isso que você falou agora também é muito importante, né? Que a pessoa bota só na ponta do lápis o custo do carro, das prestações, se for comprar em prestação, o custo da prestação, e não bota em consideração também o custo da manutenção, que é feita mensalmente, pelo menos. Com certeza, um carro, mesmo parado, você gasta, porque mesmo sem rodar, você paga o seguro, você paga o emplacamento, você paga o seguro obrigatório, mesmo sem rodar. Inclusive, algumas peças, alguns componentes, como o óleo do motor, a cada 6 meses, mesmo que você não rode, você tem que trocar, porque esse óleo oxida, ele perde suas propriedades. Então, mesmo parado, o carro custa E a bateria dinheiro. também desgasta, né? Também tem alguns componentes que, mesmo sem funcionar,
se estraga e você com o tempo tem que substituir, mesmo que não rode com ele.